visão. A mesma visão está no capítulo 8, 9, 10 e 11. Vamos lá no capítulo 9, versículo 3. O irmão que achou, pode ler. E a glória de Deus de Israel se colocou sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um espinheiro de escrivão e sua cinta. Amém. Aqui, irmão, está falando aqui que Deus tirou a glória lá do querubim, né, da entrada da casa. Esse homem vestido de linho aqui, que tinha um título de escrivão, podemos ver que ele saiu pela cidade, marcando aqueles que não tinham se contaminado. Para quando Deus fazer justiça lá por aquele povo, esse servo de Deus não seja atingido pelo juízo de Deus. Como nós temos, quando Jesus vir buscar, ou Deus derramar a cólera dele, derramar o cálice dele, da justiça dele ao povo da terra, os crentes, a igreja tem uma marca de Deus, o Espírito Santo na vida dele, e esses não serão atingidos, porque tem a marca de Deus. A mesma coisa desse escrivão, saiu o tinteiro para marcar esse povo. Vamos lá, agora, no capítulo 10, versículo 4 e 18. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. 19. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Vamos 19? No capítulo 10. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos seus olhos. Quando saíram e as vozes acompanhavam, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Amém. Agora o capítulo 11, do versículo 22 a 25. Então os querubins elevaram as suas asas e a todos acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a caldeira para os brasileiros, e se foi de minha visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Amém. Aqui, meus amados irmãos, como eu falei no capítulo 8, Deus leva Ezequiel lá da Babilônia, lá do exilado, leva até lá em Jerusalém e mostra a abominação do templo, mostra tudo que estava acontecendo lá. E os anciões estavam lá na casa de Ezequiel para saber das notícias que irá acontecer. Depois que Deus mostra todas as visões, depois que Deus mostra o que ia fazer, aqui Ezequiel falando que Deus retorna novamente lá para o exílio da Caldeia, o exílio babilônico, e aí ele fala para os anciões tudo que Deus tinha mostrado. A glória de Deus, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus se manifestava a glória dele através da nuvem. Quando a nuvem aparecia ali, Deus falava, o povo podia ouvir a voz de Deus. Lá no livro de Êxodo, Deus fala para Moisés dá um modelo do tabernáculo, dá um modelo da tenda para fazer, para que Deus pudesse manifestar a presença dele ali, no meio do arraial. Sempre Deus, irmão, teve vontade de estar no meio do povo dele. Sempre Deus tem vontade de estar no meio da igreja dele. Nós temos que ter essa consciência onde nós estamos, a vontade de Deus é estar ali junto de nós. E Ele está junto de nós, se nós dar lugar para que Ele possa estar ali. A única que impede a presença de Deus, o único que impede Deus estar conosco, que não tem como, mesmo que Deus queira, mas não tem como, é o
isso nos impede de Deus chegar até nós. Mas quando nós reconhecemos esse pecado, pedimos perdão a Deus, é quebrada essa barreira e Deus novamente está manifesto a presença dele na nossa vida. Temos novamente a companhia de Deus, aonde que nós formos. Então Deus fala para Moisés: faz uma tenda para que eu possa estar habitando no meio do povo. E ali, meus amados irmãos, Moisés faz essa tenda e Deus manifesta a glória dele através da nuvem ali naquela tenda. Então o povo podia ver que Deus estava ali na tenda, pela nuvem que representava a presença, a glória de Deus naquele lugar. O povo de Deus, irmão, era conhecido porque sabia que a Deus, a presença de Deus estava ali. Havia outros povos pagãos, tinha templo, tinha religião, tinha adoração, mas era vazio o culto deles, porque não tinha a presença de Deus. Diferente do povo de Israel, o culto, a adoração era aceita, porque o próprio Deus estava ali para receber. O que diferenciava a nação de Israel das outras nações era a presença de Deus no meio do arraial. Quando a presença de Deus não estava, até então que o povo pegou fazendo bezerro de ouro, Deus falou: a minha presença não irá com esse povo, porque Deus falou: se eu for com esse povo, irei destruir ele, porque o povo fazia algo, não obedecia à voz de Deus, se corrompia, ao mesmo tempo que falava que ia obedecer. 3 vezes falaram: nós vamos obedecer, fez pacto com Deus. Por causa da falta de Moisés no monte, 40 dias, ele subiu ao monte para pegar a tábua dos mandamentos, o povo já se corrompeu. Então ali Deus falou que não ia mais. Mas a importância da presença de Deus era tão grande que Moisés falou: se a tua presença, a tua glória não for com nós, então não faça nós sair deste lugar. Porque ele sabia, irmão, quão tão importante é a presença de Deus. E nós também devemos saber qual é a grande importância da presença de Deus na nossa vida. Nós temos que sentir essa falta da presença de Deus na nossa vida. E devemos perceber também quando há ausência da presença de Deus na nossa vida, pelos nossos atos, pelas coisas que nós fazemos. Devemos sentir que há uma ausência da presença de Deus e rapidamente se reconciliar, se confessar o pecado, para que essa presença volte para a nossa vida. Aqui, meus amados irmãos, vamos falando a visão. Agora Deus manda a visão para Ezequiel, tirando a glória de Deus dentro dele. Como eu falei, onde há pecado não pode haver manifestação de Deus. Senhor Jesus, meus amados irmãos, temos que ter consciência. Ele nos salva do pecado, mas não salva nós no pecado. Se nós estivermos no pecado, Cristo não nos salva. Não adianta. Se nós permanecermos no pecado, não adianta falar: Jesus Cristo vai vir, eu vou subir. Não vai, é engano. Mas Ele nos salva, nos livra do pecado. Aí Ele nos salva. Se nós permanecermos no pecado, iremos ficar. Vamos lá na introdução da nossa lição, para nós entender melhor aqui sobre esse versículo que nós acabamos de. Então, irmão, como nós estávamos falando com Deus, eu só finalizar aqui o raciocínio. Quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, a glória de Deus se manifestou ali no tabernáculo. Aí Davi reconheceu que morava no palácio e Deus ainda continuava na tenda do tabernáculo. Ele reconheceu. Reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o poder de Deus, falou: como eu habito aqui num lugar bonito desse jeito, e Deus habitando em tabernáculo. Deus falou para ele que não era para ele fazer, havia muito sangue na mão de Davi, mas sim haveria um descendente dele que iria fazer uma casa.
e ali Deus ia habitar naquela casa. E esse templo foi construído por Salomão, filho de Davi. Ontem mesmo nós lemos aqui, vamos amar, profundamente na Bíblia, Deus falou aqui sobre o sacrifício, o grandioso sacrifício que Salomão fez quando fez o tabernáculo, realizou o tabernáculo, 22 mil bois, para Numa, e mais uma quantidade de cordeiro em sacrifício, e Deus se agradou daquele sacrifício, e a glória de Deus se manifestou naquele tempo, e a glória de Deus permaneceu naquele tempo, até o dia que nós acabamos de ler essa lição, até o dia que foi destruído pelo rei da Babilônia. E aí a glória de Deus saiu de lá, permaneceu no querubim, foi para o Monte das Oliveiras, permaneceu na cidade até ser elevado no céu. Novamente a glória de Deus se aparece lá no templo, mas agora na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Já não manifestou mais em quatro paredes, igual ele tinha manifestado antigamente. Agora a glória de Deus é manifesta na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quando ele fala ele manifestando que a glória de Deus habitava aí. E a glória depois de Cristo foi morto na cruz do Calvário. Agora a glória de Deus habita em você, habita naquele que faz a vontade e faz a vontade. Não é mais em lugar, mas em pessoa. Vamos à introdução. A glória de Deus representava a presença do Senhor no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, no meio do povo, no meio do arraial. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Senhor. Mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Como aí, meus amados irmãos, sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Número 1, o significado da glória de Deus. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é Kavod, que literalmente significa peso, glória de Deus, peso da glória de Deus. E nesse sentido literal, só aparece duas vezes no Antigo Testamento. Primeiro Samuel e depois a segunda Samuel. A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles a doxe, a glória, resplendor, poder, honra, reputação, etílico, o valor, honra. Mas nas visões de Ezequiel, a glória indica resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. Está lá em Ezequiel capítulo 21, versículo 28, 26 a 28. O vocábulo hebraico Shekinah geralmente é usado entre os crentes como a glória de Deus. Não aparece na Bíblia, porém é frequentemente no judaísmo. Vamos no ponto 2 aí, meus irmãos. A glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Como eu falei, Deus mostrou a maneira, o jeito que era para ser feito o tabernáculo. Moisés fez o tabernáculo, ungiu o tabernáculo, separou ali o tabernáculo para que a presença de Deus se manifestasse ali. Deus mostrou a Moisés o que haveria dentro desse tabernáculo: a mesa da preposição, os pães, o candelabro. Também mostrou a arca
o propiciatório, onde tinha os querubins, onde manifestava a presença de Deus ali naquele lugar. A arca de Deus também representava a presença de Deus. Podemos ver quando Davi levou a arca à casa de... Não, nome daquele nome? Cadê? Levou a casa daquele homem, Deus prosperou a casa dele. Fugiu da minha mente, irmão. Estava agora aqui. Como é que é o nome dos pastores aí? Não quer sair aqui, vamos lá. E aí, irmãos, até que os filisteus levaram a arca de Deus, e aonde morre lá o sacerdote Eli e toda a sua família. E aí a esposa, a nora de Eli estava grávida, esposa de um dos filhos de Eli. Aonde ela estava grávida, teve um filho, e ela morreu. Aonde colocou o nome da criança, chamou, foi-se a glória. Porque a arca foi retirada do templo. Quando o povo de Israel ia guerrear, levava essa arca, representando a glória de Deus. Quando levasse essa arca, ali o povo de Deus teria vitória. Teria vitória sobre os seus inimigos. Quando os filisteus levou a arca de Deus, foi-se a glória de Deus. Mas aqui está falando sobre a Shekinah, a nuvem, a presença da glória de Deus. Deus dá a Moisés o projeto certinho desse tabernáculo. Dá a Moisés o projeto certinho, os utensílios que haveria dentro desse tabernáculo. Vamos lá. E o Moisés dedicou o tabernáculo de Deus. Era a presença de Deus no meio do povo, e acompanhou Israel na sua jornada no deserto, até o início do reinado de Salomão. Período em que a arca da aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa, a ponto dos sacerdotes não poderem ficar em pé. A glória, o poder e a presença de Deus naquele lugar. Quando Samuel construiu o templo, saiu do tabernáculo e a presença de Deus foi para o templo, manifestando ali, mostrando para Salomão que Deus se agradou do seu sacrifício, que Deus se agradou do lugar. E da mesma forma, no culto da dedicação do templo, está lá em 2 Crônicas, desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e seus ouvidos atentos à oração desse templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional. Parece que o povo havia esquecido disso. A promessa que tinha feito lá no Monte Sinai, o pé de Edom, aonde Davi levou a arca. Davi estava levando a arca quando o povo filisteu devolveu a arca, porque não podia estar com a arca lá, não podia, pertencia ao povo de Israel. Aí o rei Davi foi buscar a arca, a ponto de uma pessoa colocou a mão na arca e foi fulminado naquele momento. Então Davi temeu e deixou lá na casa de Obed-Edom. E essa arca chegando lá, irmão, prosperou a casa de Obed-Edom, prosperou aquela família. É assim que a presença de Deus faz na casa de uma pessoa. É assim que a presença de Deus faz na vida de um crente. Prospera, as coisas crescem, as coisas andam, portas se abrem, caminhos se abrem, irmãos, pela presença de Deus na vida do crente, da pessoa que serve a Deus. Ponto 2 aí, sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. A glória se levantou um querubim sobre a arca, estava ali. Os dois querubins no propiciatório, onde manifestava a presença de Deus ali. Passou para a entrada do templo, na porta, onde Salomão também fez 2 grandes querubins ali na porta.
A glória de Deus saiu lá do propiciatório, no lugar santo dos santos, e foi manifestada ali na porta, em cima dos querubins, sobre os querubins. E a pouco foi se afastando completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. Por isso, irmãos, a pessoa, como eu falei, tem que sentir a ausência, sentir quando o Senhor está afastando da vida dele. A pessoa, irmão, sente quando a presença de Deus está afastando. Como falou aqui, a presença, a glória de Deus não afastou totalmente, mas foi ao pouco. O que isso quer nos dizer, quer nos ensinar? Que a presença de Deus na nossa vida se afasta ao pouco. Dando o quê? Tempo para nós se arrepender. Dando tempo o quê? Para nós dar meia volta. Reconhecer o nosso erro. Pedir perdão aos nossos pecados. Para que a presença de Deus venha permanecer na nossa vida. Não só na nossa vida, mas na nossa casa, na nossa família. É importante a presença de Deus. É importante essa glória de Deus na nossa vida. Porque sem a glória de Deus, irmão, nós estamos só. E se nós estamos só, nós estamos protegidos. E se nós estamos só, nós somos uma presa fácil para o inimigo. Somos uma presa fácil para o inimigo nos derrotar, nos matar. Mas agora, quando a presença de Deus está na nossa vida, o inimigo não nos toca. Porque há uma proteção. Há uma barreira da glória de Deus na nossa vida. Essa retirada aconteceu em Ponto Boas. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. A glória de Deus se levantou do querubim sobre a arca, lá no lugar santo dos santos, passou para a entrada do templo e pairou sobre os querubins. E aos poucos se afastou completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte. Quando a glória de Deus se retirou do templo, aí ficou, meus amados irmãos, fácil para os inimigos destruir. Aí veio os inimigos da Babilônia, destruiu todo o templo, levou os ouros, levou tudo que havia de precioso no templo para a Babilônia. Não havia mais uma resistência, porque a presença de Deus não estava mais lá. Número 1, o querubim e a nuvem. Como nós lemos lá, capítulo 3, versículo 4. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Quando que, qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé, do Senhor, durante a peregrinação no deserto. Os querubins significa a presença cheia de idade. Isaías, quando viu os querubins, viu a presença de Deus. Quando ele fala quando o rei, acho que é rei Josias morreu, eu vi essa idade. Viu também essa criatura Shekinah, mostrando a presença. Esse aqui é também a primeira visão, viu esses, representando a Shekinah de Deus, representando a presença, a glória de Deus. Permanentemente, desde a inauguração do templo, e finalmente do templo, essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. E o Verbo se manifestou e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, mostrando o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, se manifestando na terra, revelando a glória de Deus aos povos. Número 2, a retirada da presença de Deus. Lá no capítulo 10, versículo 18. A glória do Senhor pairou sobre os querubins, e aos poucos se afastou completamente do templo. O profeta contempla essa glória, se levantando da porta
e se movendo da carruagem, trono que estava parado para descer em cima dos querubins. Nesta visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para essa partida definitiva. Aí o Senhor disse que é bem claro, Ezequiel vê essa glória pairando, saindo do templo, levado pela carruagem. Aí veio a tristeza que ele sentiu. Jeremias também estava lá em Jerusalém, profetizando sobre também essa retirada, profetizando para que o povo se arrependesse dos seus pecados, profetizando para que o povo se arrependesse da idolatria, para que o povo se arrependesse, para que Deus não pudesse destruir o templo e nem levar o restante daquele povo que restaram para o cativeiro. Mas mesmo assim, eles não deram o coração da endurecido. Mesma coisa, irmão, acontece no dia de hoje. A palavra de Deus está falando: se arrependa, muda de direção. Muitas vezes nós achamos que o arrependimento é aqui, ó, na mente. Muitas vezes achamos que o arrependimento é aqui, ó, com choro, com lágrima, uma emoção. Mas o arrependimento, irmão, é mudar de vida, é mudar de direção. Eu mostro quando eu se arrependo, quando eu deixo de fazer aquilo que eu fazia, que era desagradável a Deus. Se eu deixo de fazer, aí sim eu mostrei que eu me arrependi. Não é vir aqui na frente, chorar, se lamentar e voltar e continuar no mesmo erro, na mesma situação. Isso não é arrependimento, isso é emoção. Só arrependi aqui ou na mente, mas os meus atos continuam o mesmo. Agora, quando eu mudo, eu deixo de fazer aquilo que eu fazia, aí sim eu estou mostrando que eu me arrependi. É assim que o Senhor Jesus Cristo nos fala, é assim que Ele nos ensina, é assim que João Batista pregava: arrependei-vos, arrependei-vos. E hoje a mensagem é essa: arrependei-vos, volte para Deus, muda de direção, sai daí do lugar onde você está, larga de fazer isso que você está fazendo. E através dessa mudança, Deus deu o arrependimento, e a presença de Deus vai manifestar voltando na nossa vida. Ezequiel viu a partida definitiva da glória de Deus. Mesmo depois sendo reconstruído lá o Zorobabel, o templo, depois reformado por Herodes, estava lá um templo bonito, mas o que faltava? A presença de Deus. Muitas pessoas se preocupam com o templo, deixar bonito, colocar isso, colocar aquilo, colocar aquilo outro. Muitos vêm à frente, canta bonito, prega bonito, mas se não houver a presença de Deus ali no lugar, é uma adoração vazia, é uma adoração louca. Só é um prédio bonito, só é um louvor bonito, mas a importância de tudo isso é a presença de Deus no lugar. Por isso que a igreja, irmão, coletivamente, particularmente, cada um deve se preocupar com isso. Será que os meus erros não estão impedindo a presença de Deus lá na igreja? Será que os pecados que eu estou cometendo não estão impedindo a presença de Deus se manifestar entre o povo? Porque em vão nós vir na casa de Deus se a presença de Deus não estiver aqui para receber essa adoração. É em vão a nossa vinda aqui na casa de Deus. É em vão a nossa adoração. E a saída da glória de Deus representava a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo. A casa foi destruída. Aí essa casa foi
ele não ficou desprotegido dele. Não havia outra coisa, a não ser destruir o lugar. O povo não se arrependeu, o povo não voltou para Deus, o povo não deixou o pecado, não deixou a idolatria, então não havia outra coisa, a não ser vir o juízo de Deus sobre aquele povo. E essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C. No mês 4, aos 9 do mês. Está lá em 2 Reis, está lá em Jeremias. Estava também profetizando nessa época. O que corresponde a 14 de agosto de 587. Vamos ver. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus podia habitar. A responsabilidade de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a glória de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis. Na lição 3, nós podemos ver ali que a adoração do templo, o povo, irmão, já não sabia diferenciar se adorasse a Deus ou se adorasse ao Deus pagão. Não sabia se apresentava verdadeiramente uma adoração a Deus ou se apresentava ao Deus pagão. Um falso culto. Isso tudo dentro da casa de Deus. Deus mostrando para Ezequiel. Olha aí, ele não sabe diferenciar. Ele não reconhece mais aquele Deus que tirou com uma mão forte lá do Egito, que protegeu pelo deserto. Não reconhece mais a esse Deus que eles fizeram pacto lá no Monte Sinai. Não reconhece quando Moisés falou: quando tomasse a terra, não adorasse os deuses pagãos que viviam naquela terra. Mas eles não deram ouvido. Trouxeram para dentro do templo, para dentro da casa de Deus. Por isso devemos ter cuidado, né? Devemos ter cuidado com a nossa adoração. O que nós trazemos lá de fora para dentro da casa de Deus? O que nós trazemos para acompanhar a nossa adoração diante de Deus? Será que não tem nada que nós estamos trazendo, algum outro Deus aqui da terra, que está nos atrapalhando na nossa adoração? Que está tirando a nossa paz, que está nos preocupando a dar verdadeiramente ao nosso sacrifício, a oferecer o nosso sacrifício a Deus? Muitas vezes nós vemos aqui a idolatria, nós, não adoro isso, não adoro aquilo, não adoro aquilo outro. Mas será que não tem algo escondidinho dentro de nós que está tomando o lugar de Deus? Será que aquelas horas que nós estamos gastando assistindo Netflix, aquelas horas que nós estamos gastando mexendo no celular, tirando o tempo de nós estar lendo a palavra de Deus, tirando o tempo de nós estar orando a Deus? Idolatria, irmão, tudo aquilo que toma um lugar de Deus, o lugar que a nossa adoração era para dar a Deus, estamos dando tempo àquela coisa, tirou o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes não tira completamente, nós queremos compartilhar a nossa adoração de Deus com aquilo, um objeto. Talvez não uma imagem, mas é algo que está nos dividindo a nossa adoração com Deus. Temos que ter maior cuidado com isso. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio, quando Jesus Cristo estiver reinando. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o lugar da ascensão de Jesus Cristo. Atos, capítulo 9, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Ponto 3. Sobre o segundo tempo, Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá, em 539 a.C. Pouco tempo depois partiu
partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Podemos ver em 2 Crônica, em Esdras e depois lá em Neemias. O segundo templo, conhecido como o templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, o rei da Pérsia, um dos reis da Pérsia, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão, a riqueza, como era belo, a estrutura que Salomão tinha feito no primeiro tempo. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Mateus 3. O templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes, o Magno. E ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da glória. O atual templo foi construído por Zorobabel, quando eles voltou do exílio. Aí o rei Herodes falou assim: ó, isso aí não está bem legal, vamos reformar, vamos acrescentar algo aí, vamos fazer ficar mais bonito. Persuadiu, convenceu o povo judeu a reformar o templo. Isso na época de Jesus. Isso aí, na época de Jesus. Jesus estava nascendo naquela época. Zorobabel, não era uma construção para reformar. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram acerca do ano 15 a.C. e continuava em andamento nos dias e ministério de Jesus, 46 anos depois. João, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 20, conhecido como o segundo templo. Era o cartão postal de Jerusalém. Está no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. Número 3. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão, na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Está lá no livro de Ageu e no Evangelho de João. Sua presença nele, a presença da glória de Deus, a presença de Jesus ali no templo, sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Tá? No livro de Ageu, Mateus e Lucas. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Número 4, sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua construção pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Número 1, a explicação teológica. Jesus disse: eis aqui está, quem é maior do que Salomão? Jesus se referindo a ele mesmo, o construtor do templo. Ele declarou ser maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Mateus capítulo 12, versículo 6. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos 2, versículo 5.
concluída em breve. Por isso que os judeus não aceitavam, quem podia perdoar era só Deus. E aí o povo fazia o quê? Levava sacrifício lá, levava a vítima, levava um boi, levava uma ovelha, levava uma pombinha para ser sacrificado pelo pecado. E ali botava a mão sobre aquela vítima e o sacerdote sacrificava. E haveria perdão sobre aquele ato que ele tinha cometido. E aqui o Senhor Jesus se manifesta, perdoando o pecado. Aqui o Senhor Jesus se manifesta, perdoando aqueles erros que tinha cometido. E aí o povo de Deus não aceitava, dizendo só que poderia perdoar pecado era só Deus, através do sacerdote. O templo estava para ser o templo, com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O fim do tempo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta. Na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do tempo, como fizeram o tempo de Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Quando Jesus foi retirado, estava falando, quando Jesus fosse morto, depois ser ressuscitado, tirado da terra, e haveria novamente a destruição. Nos anos 70, novamente, irmão, o templo foi destruído e até hoje não se levantou. Será reconstruído na época do anticristo. O anticristo vai reconstruir o templo, vai unificar. Por isso que ele vai ser reconhecido ali como um Cristo para o judeu. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto e abaixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo, ali acabou. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por toda o templo. Desde então, em Jesus que o termo de redenção e perdão de nossos pecados não existe. Desde então, em Jesus que temos redenção e perdão de nossos pecados, não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. O Santo dos Santos só podia atravessar o véu, só que era o sumo sacerdote, e só podia entrar lá uma vez por ano. Não podia. A morte de Cristo, esse véu foi rasgado, dando liberdade a qualquer um ter acesso a Deus. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, a pessoa se voltou para buscar a presença de Deus, o céu se abre para ouvir a oração, a adoração daquele crente em Cristo Jesus. Antigamente, só o sacerdote poderia fazer isso. Só o sacerdote podia levar o povo a Deus. Só o sacerdote poderia fazer aquele sacrifício para levar perdão ao povo. Mas Jesus, depois que veio à terra, morreu, aí sim, só Ele que pode nos perdoar. Só Ele que pode nos livrar do pecado e da condenação eterna. Agora o templo já não existe mais para o crente. Agora o templo se tornou cada um que aceita o Senhor Jesus Cristo.
Aquela pessoa que se entrega de coração a Deus se tornou templo, morada de Deus. Aquela pessoa se tornou um templo do Espírito Santo. Vamos para a igreja, não há templo mais. Aí esse templo agora, igual eu falei, vai ser reconstruído, o templo do anticristo. Conclusão. Concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram o Senhor pelos ídolos, e nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. E não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça de Deus, não reconheceram o Filho de Deus, como Deus. Mas todos aqueles que reconhecem, Deus deu o poder para se tornar filhos e filhas de Deus. Por isso devemos, irmãos, devemos atentar para isso, para o nosso corpo, para a nossa atitude. O que nós estamos deixando entrar dentro desse templo? O templo ali, o santo dos santos, não entrava qualquer um. O sacerdote não oferecia sacrifício de qualquer maneira. O sacerdote não apresentava diante de Deus de qualquer maneira. O templo de Deus era um lugar santo, santo, porque ali manifestava a presença de Deus, que é santo, 3 vezes santo. E esse templo, que é pertencente a Deus, que é você está conservando santo? Você está cuidando dele para que ele permaneça santo? O que você está fazendo para que esse templo se continue limpo? Para que a presença de Deus continue habitando nele? Isso é algo que nós devemos atentar, observar sobre isso aí. Amém? Deus possa abençoar todos. Pastor Lino. Amém? Os irmãos, tem algo a acrescentar sobre a lição? Nós estamos falando na escola, Pensando que hoje nós temos Deus em nós, né? E também as coisas estão cooperando para que essa presença de Deus fuja de nossas vidas. Nós estamos tendo tempo de apostasia. As coisas estão acontecendo, Deus está mostrando a forma que vai funcionar a igreja, e se nós tentamos falar dele, que se cumpre como verdade neste dia de hoje, através da palavra de Deus. Todas as coisas que estão escritas no início, até a gente Gênesis, até o Apocalipse, que é o segundo de hoje, nós analisamos todos os tempos que está se cumprindo, é a palavra de Deus com verdade. Todos os homens que se levantaram para a palavra de Deus, a testa deles caíram, mas eles terminaram bem, ela caiu. Caiu que não teve mais base para se sustentar. Mas a única palavra que não caiu, nem vai cair, é a que Deus deixou. Nós, como cristãos, sabemos que a nossa vida hoje, o nosso povo constituído, é um tempo real e verdadeiro de Deus. Então nós precisamos estar sempre buscando o aperfeiçoamento do Cristo, por mais difícil que seja, para que essa presença seja real em nós. Nós não estamos fazendo uma coisa da presença de Deus, ou para Deus, nós passamos com maior pureza no nosso coração, para que Ele receba e aí Ele também sinta a presença de Deus que nós estivemos fazendo na frente. Porque assim nós nos relacionamos. Esse é o que a igreja hoje é fazer com que as pessoas que estão neste mundo sintam a presença de Deus através do que nós estamos indo à frente, através do que é ensinado na igreja. Porque assim nós podemos falando também de Deus com verdade. A gente vê, irmãos, que Deus avisou os povos naquela época. Deus usou os seus profetas.
Deus nunca faz nada de surpresa. Ah, Deus pegou eu de surpresa, veio a destruição, veio o mal. Deus nunca faz isso. Deus avisa. Deus avisa. Deus avisa a sua palavra, está falando, ó. Em Apocalipse fala, Deus vai derramar a cólera dele sobre a terra, o juízo dele. Deus dá a sua palavra, deu o seu filho, para que aquelas pessoas aceitem e sejam livre desse juízo. A salvação é para todos, irmão. Salvação é para todos, mas nem todos querem. Não tem consciência do juízo de Deus. Não tem consciência da condenação do inferno. Não sabe, mas quando nós lemos a Escritura, nós vemos que Deus avisa, e quando vem o juízo, não tem por onde o homem correr. Ele vela para cumprir a sua palavra. Se ele falou que vai trazer juízo, ele vai trazer. O momento é agora de nós entrar na vontade dele. O momento é agora. Irmãos, olha, se vê um sofrimento, a Bíblia fala, sofrimento para aqueles que irão ficar aqui. Irão ficar. A oportunidade é agora, irmão, é agora, para nós não passarmos para a condenação, para o sofrimento do anticristo, para a grande tribulação. Hoje nós, irmão, não precisa fazer nada, deu horário na igreja, vamos para a igreja, vamos cultuar. É só nós se livrar de cometer algo que é contra a vontade de Deus, a palavra de Deus. Se nós conservar santo, tão fácil. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. Tem Deus conosco, tem Deus do nosso lado. Passamos por tribulações, passamos por sofrimento, mas nós temos consciência que nós não estamos só. Nós temos a ajuda de Deus. Nós temos a companhia de Deus na nossa vida. Mas vai chegar um tempo que nós não teremos essa companhia. Aí não tem para onde correr. Não tem para quem nós buscar socorro. Hoje nós temos, mas quem sabe amanhã, será que nós vamos ter? Então, irmão, essa é a nossa lição de número 4, de número 4, a lição do número 20, de número 5, vai falar sobre contra os falsos profetas. A lição que veio é muito importante, a lição também que nós passamos são atuais para o nosso dia. Quantos falsos profetas tem no nosso dia aí? As redes sociais estão cheias, igrejas por aí estão cheias de falsos profetas. Naquela época também havia falsos profetas. Jeremias estava profetizando a palavra de Deus, profetizando o juízo de Deus, profetizando a destruição do templo. E os falsos profetas, irmão, estavam falando, não. Jeremias estava falando, se rende a Babilônia. Ezequiel profetizando no exílio. Deus falando pela boca dos seus profetas, pode constituir família, pode arrumar algo para fazer, vocês vão ficar aqui 70 anos. E os falsos profetas falam, não, vamos se armar, vamos guerrear. Deus nos deu a vitória. Deus está conosco. Jeremias falando, não. Deus está falando, se entrega, se rende, volta para Deus. Não precisa ir só o profeta de outro dia. Não precisa de você fazer isso. Não precisa fazer isso. Muitas pessoas gananciosas, lobinhos, estão atrás desses profetas, buscando as coisas aqui dessa terra, não buscando a nossa morada celestial, buscando algo que vai ser queimado, vai ser destruído, não investindo na vida futura que é o céu. Muitos lobinhos que passam por crente vão atrás desses profetas, sempre enganados. Mas os verdadeiros profetas estão aí, pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento, pregando a cruz de Jesus Cristo, pregando a destruição desse mundo, a destruição dessa terra. Mas não quer dar ouvido. Mas vai chegar o momento
da palavra de Deus se cumprir. Queira ou não, a palavra de Deus se irá cumprir. Nesse dia, ninguém escapará. Ninguém. Amém? Vai embora. Irmãos, temos 22 alunos na
encerrar esse momento dominical, a gente pode colocar aqui no momento. Eu quero agradecer. Eu falou assim que após o encerramento da escola dominical, vocês vão tirar 10 minutos para ir ao banheiro, tomar água. Quero agradecer a presença de todos os irmãos dessa escola. Venha mais vezes, venha ao domingo, vamos aprender a palavra de Deus. Essa lição é muito boa. As lições que estão vindo, como eu falei, são atuais, acontecimentos que estão presentes aí no nosso meio, nos dias de hoje. Então, vamos na escola dominical, vamos aprender a palavra de Deus. Aqueles que estão vindo, vamos ler a revista em casa, vamos aprofundar, ler, meditar na palavra do Senhor. Às vezes erramos, às vezes tomamos outro rumo porque não temos a prática diária de ler a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Terminamos essa escola bíblica dominical a Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. E a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, permaneça em nossos corações, desde agora para todos sempre.